Senhor, o teu povo se reúne nesta manhã, ó Pai, para conhecer-te mais através da tua palavra. Nós te agradecemos pela oportunidade que, embora ainda não presencialmente juntos, o Senhor nos permite estar virtualmente juntos. E isso alegra o nosso coração. Isso faz com que nós tenhamos a certeza que o Senhor cuida do teu povo, que ouve as orações do teu povo. Por isso nós, ó Pai, clamamos a Ti que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, de todos aqueles pedidos que foram aqui colocados, tanto aqueles relacionados à saúde, ó Pai, a esta pandemia e ao Covid, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, todos aqueles que se encontram debilitados ou doentes, que o Senhor cure e cuide de todos eles, não só dessa doença, ó Pai, mas de todas as mazelas humanas que nos cercam. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, ó Pai. Que a tua graça alcance todos aqueles, ó Pai, que fazem parte do teu povo e aqueles por quais nós estamos te pedindo também, ó Senhor Deus. Também te pedimos, ó Pai, por outras circunstâncias relacionadas ao momento em que vivemos. Te agradecemos, ó Pai, porque diante de tanta realidade cruel e maligna, o Senhor tem preservado o teu povo, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de todos nós. E nós então te louvamos por isso. Agora, ó Senhor Deus, que nós vamos estudar a tua palavra, dá coração ensinável a todos nós, ajuda-nos a compreendê-la, para que então possamos viver uma vida que te agrada cada dia mais. Cuida de cada um que está aqui, daqueles que não puderam também. Abençoa o teu povo onde quer que ele esteja, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Bom, meus queridos irmãos, vamos dar início então à nossa aula. Peço que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Eu vou abrir aqui também. Romanos, capítulo 10. Você perceberá que hoje a aula falará um pouquinho a respeito, nós estamos naquela série sobre evangelismo, né? E aí então você perceberá que a aula falará um pouquinho a respeito sobre evangelização e eleição, né? Como essas doutrinas ou como essas verdades se harmonizam na palavra de Deus, né? Ou será que elas não têm harmonia, vamos dizer assim, né? Então Romanos capítulo 10 vai ser um texto que nós vamos usar como base, só que ele também nos levará para outros textos da Escritura, tá bom? Então, aqui em Romanos capítulo 10, eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 12 até o 15. Romanos 10, de 12 a 15. Diz assim, ó: Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então eu já vou aqui para o nosso texto desta manhã, né, que é do Paul Helm. Paul Helm é um bom teólogo que fala a respeito de providência, de soberania, né? Ele tem um livro da editora Cultura Cristã que fala sobre isso. Então ele é alguém, vamos dizer assim, com experiência na área, né, com vasto conhecimento na área. Então ele começa aqui com a introdução. Ó. Muitas pessoas lutam com a soberania de Deus na eleição porque elas creem que a eleição exclui a atividade do evangelismo. Se as pessoas foram eternamente eleitas ou não, elas perguntam: que bem a pregação fará? Qual diferença será vista? Entretanto, como ensinam as Escrituras, a soberania de Deus na eleição e a atividade do evangelismo não são inimigos, mas amigos. O evangelismo está baseado na eleição, e ainda que o homem possa plantar e regar a semente do evangelho, Deus trará o crescimento. Então, eu já estou partindo de um princípio
de que a eleição é uma doutrina bíblica. Perceba, eu não vou questioná-la, eu não vou tratar a respeito da doutrina da eleição nessa aula. Não é o ponto dela agora. Eu estou partindo do princípio que, desde toda a eternidade, Deus escolheu aqueles que um dia creriam nele. É isso que nós estamos partindo do princípio. Essa é a doutrina da eleição. A doutrina da eleição diz que Deus é soberano para salvar quem ele ama, quem ele deseja salvar. E que as pessoas são condenadas pelo seu próprio pecado. Então, Deus contempla uma humanidade caída em pecado e salva aqueles a quem ele deseja. Então, nós trabalhamos com a doutrina da eleição dessa forma. A condenação não procede de Deus. O que procede de Deus é a salvação, vamos dizer assim. Ele que amou pessoas desde toda a eternidade e as escolheu para a salvação. Aí, então, quando nós apresentamos essa doutrina, há uma dificuldade de algumas pessoas em compreender, bom, se então as pessoas já foram eleitas em toda a eternidade, se Deus já amou essas pessoas lá atrás, deixa eu perguntar, por que a gente precisa evangelizar? Por que eu preciso falar do evangelho se Deus já elegeu essas pessoas? Se Deus já escolheu quem vai ser salvo? Qual que é a função de pregar o evangelho? E é isso que o Paul Helm quer discutir nesse pequeno artigo que ele escreveu, tá bom? Então, nós vamos lá. Meios e fins. A soberania de Deus na salvação é mais clara e vividamente vista no ensino bíblico a respeito da eleição. A eleição é incondicional, ou seja, a escolha de Deus não está baseada em nenhum bem ou mérito do escolhido, algo merecido que incline ou predisponha Deus em sua escolha. Ao invés disso, a escolha de Deus é feita baseada somente em sua boa vontade. Então, nós já estamos afirmando que Deus não elege pessoas por previsão, né? Eu previ que aquela pessoa teria fé, então eu vou lá escolher. Isso daí não tem base bíblica, irmãos. Ou pior ainda, eu previ que aquela pessoa faria coisas boas, então eu vou escolher ela para salvar. Também nada menos pior do que isso, vamos dizer assim. A eleição está baseada no fato de que Deus, por causa da sua boa vontade, por causa do seu amor pelas pessoas, e porque elas estavam mortas em seus delitos e pecados, escolheu pessoas para a salvação. Tá? Então, o Paul Helm, ele fala, pode parecer que tal escolha, essa escolha divina, torne a atividade humana desnecessária. Como poderia alguma criatura afetar qualquer coisa? Peraí, se Deus é soberano, se Ele é todo-poderoso, se Ele escolheu todas as coisas, se Ele já tem um plano, o que os seres humanos estão fazendo aqui então? Nós somos meramente fantoches? Somos robôs na mão de Deus? E a Bíblia vai dizer exatamente o contrário. Ela vai dizer que eu e você, como seres humanos, temos liberdade e responsabilidade. E tudo isso dada pelo próprio Deus. Mas essa liberdade, essa responsabilidade não ferem a soberania divina. Elas não fazem com que o plano de Deus seja contestado, muito pelo contrário, fazem com que ele seja cumprido. E essa é uma questão, às vezes, complexa de compreender. E aí, então, o Helm dá um exemplo. Ele fala, mas considere esse simples exemplo. Suponha que Deus eternamente tenha desejado que você receba uma carta minha. Vamos supor que, então, Deus eternamente tenha lá planejado que o Paul Helm escreva uma carta para você. Para que isso ocorra, outras coisas precisam acontecer primeiro. Obviamente, eu preciso escrever a carta e, então, usar alguns meios ou outros para fazê-la chegar até você. Essas atividades, a escrita e o envio da carta, não se realizam à parte do propósito e vontade do Deus Todo-Poderoso, mas como parte da sua vontade e propósito. Eles são meios para o fim de você receber uma carta minha. Então, o que nós queremos sempre enfatizar aqui, irmãos? Nós queremos enfatizar que
Deus, ele decreta os fins, mas através dos meios. Se o fim que Deus decretou, planejou na eternidade, é que eu e você fôssemos salvos, é que eu e você fôssemos, então, alcançados por sua graça, ele também vai utilizar os meios necessários para que isso aconteça. E os meios necessários para que alguém conheça a Deus é a evangelização e a pregação do Evangelho. Então, o Deus que... a gente sempre aprende, né? O Deus que decreta os fins é o mesmo Deus que decreta os meios. O Deus que planejou o fim é o Deus que planejou a maneira como o fim vai acontecer. Então, não é que, assim, Deus planejou coisas específicas e aí, então, a história vai acontecendo e tal, chegou lá, olha, nossa, chegou certinho, você acredita nisso? Que coisa, não é assim que funciona. Um exemplo simples, vamos pensar, por exemplo, às vezes a gente tem uma dificuldade de pensar, mas a Bíblia ela é sábia nesse sentido. Vamos pensar na maior atrocidade da história. Se você fosse pensar na maior atrocidade da história, você com certeza não ia pensar no seu time perdendo o título do campeonato. Você não ia pensar nisso. Você ia pensar numa coisa pior que isso ainda, né? Vamos pensar na pior atrocidade da história como a crucificação de Jesus Cristo. Como um homem justo, íntegro e bom, sendo crucificado por crimes que ele nunca cometeu. O único homem verdadeiramente bom, o único homem verdadeiramente sem pecado, ele foi crucificado. Ele foi... para você ter uma ideia do que é a crucificação, irmãos, a crucificação é como se fosse a cadeira elétrica da nossa época. Você só coloca alguém numa cadeira elétrica, e nisso eu concordo com o Tim Keller, ele tem uma frase muito legal que fala assim, que Jesus não era um cara legal que todo mundo achava, ai que bonito, não. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. E a ideia toda é que o Senhor Jesus Cristo representava para a religiosidade, para as pessoas daquela época, uma grande ameaça. E ele foi crucificado. Nós sabemos do caráter dele, nós o conhecemos pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas as pessoas não viam assim. E ele então foi para a cadeira elétrica da época. Quem que hoje é mandado para a cadeira elétrica? Não mais, né? É injeção letal, humanizaram o negócio, né? É injeção letal, mas se você assistiu aquele filme A Espera de um Milagre, por exemplo, né? É um filme que conta a história de um homem que ia para a cadeira elétrica. Ele estava ali junto com outros que iam para a cadeira elétrica naquela época. Então, o fato é, meus queridos irmãos, que a crucificação do Senhor Jesus Cristo foi planejada por Deus e executada pelos homens. E os detalhes, estava previsto na Escritura do Antigo Testamento que o seu lado seria furado. Estava previsto que lançariam sorte sobre as suas vestes. Estava previsto que nenhum osso dele seria quebrado. Estava previsto... Você está percebendo? Então, quando a história acontece, o soldado romano não pegou a escritura do Antigo Testamento e falou: eu não posso furar o lado desse cara. Não foi isso que aconteceu. O Sinédrio não pegou o Antigo Testamento para olhar e falar: não, gente, vamos precisar crucificar para cumprir o plano de Deus aqui, viu? A gente vai ter que fazer isso. Senão o plano de Deus não acontece. Não é isso que aconteceu. Eles crucificaram porque eles eram malignos, porque eles eram perversos, porque eles odiavam o Senhor Jesus Cristo. Então, o meio que eles tiveram para fazer o pior para ele era crucificá-lo. Só que tudo isso estava incluso no plano de Deus. É a mesma coisa. Então, se eu e você hoje cantamos, né, que nós nos gloriamos na cruz, a cruz é a nossa glória. A cruz é a nossa grande maravilha, porque foi através dela que chegou a salvação até nós. Pois bem, essa cruz, ela foi um evento terrível. Uma atrocidade, humanamente falando. Mas ela foi o meio que Deus decretou desde toda a eternidade para que eu e você pudéssemos ser salvos. E Deus também trabalhou durante toda a história para que isso acontecesse da forma como havia sido planejado. Nada escapando do plano de Deus.
Nada. Em Atos, vai relatar isso de forma claríssima. Vai relatar que foi Pôncio Pilatos e as gentes de Israel que crucificaram o Senhor Jesus Cristo, pelo eterno propósito de Deus. Então, as duas coisas concorrendo, concursos, é um nome de uma explicação de uma doutrina sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Quando o Helm vai falar a respeito de evangelização e eleição, é isso que ele tem em mente. Ele tem em mente que Deus ele utiliza-se dos meios para atingir o fim desejado. O que isso mostra? Mostra que nos propósitos divinos, os meios e os fins estão conectados. Talvez elegendo pessoas em Cristo, Deus poderia imediatamente glorificá-las. Você já parou para pensar sobre isso, irmãos? Na nossa própria salvação. Você já parou que Deus podia pensar e nos amou eternamente e falar assim, esse daqui, olha, eu não vou nem passar por sofrimento, mas não, ele vem direto para cá. Vai ser promovido direto. Não é assim que acontece. Não é desse jeito. Deus nos ama desde toda a eternidade e Ele estabeleceu meios para que nós atinjamos um fim desejado. Um dos grandes fins, ou um dos grandes propósitos de Deus para o seu povo, é o que está registrado lá em Romanos 8, 28 e 29. A gente conhece esses versículos de cor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, então, no 29 ele fala que Deus faz tudo para que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se Deus vai nos tornar a imagem do seu Filho, e lembre-se, eu comentei isso na outra aula, e eu quero voltar a essa ideia. Nós sempre nos parecemos com quem nós adoramos. Sempre. É por isso que o menino, ele adora o Neymar. O que ele faz? Ele corta o cabelo igual ao Neymar, ele quer uma camisa do PSG. Por quê? Porque ele adora o Neymar, ele quer ser igual ao Neymar. Na época, eu lembro, quando o Ronaldinho cortou o cabelo cascão, lembra da Copa de 2002? Então, na Copa de 2002, o Ronaldinho cortou o cabelo que tem o cascão lá. Nossa, aquilo virou uma febre. Tudo quanto era moleque que andava na rua, andava com aquele cabelo. Cabelo horroroso, se eu parar para pensar, né? Ridículo, vamos dizer assim. Mas é um ídolo. Se o ídolo faz, quem adora o ídolo imita. Então, nós nos tornamos parecidos com quem nós adoramos. É por isso, por exemplo, que você vê, entre aspas, né, os pregadores de algumas denominações imitando os mais famosos. Então você vê lá, o cara fala do mesmo jeito que fala, ele imita. Ele imita, então, se você tem o dízimo, pode depositar na minha conta, Então, assim, a ideia é, ele vai imitar aquele jeitão lá. Não porque aquele jeitão, não, porque ele se tornou um ídolo, se tornou um Deus para ele. Então, o que Deus está ensinando em sua palavra é que se nós, então, somos filhos de Deus, e o propósito de Deus é que nós sejamos iguais a Jesus Cristo, Ele vai usar todas as circunstâncias da nossa vida para que isso aconteça. Todas. Nenhuma delas está fora desse propósito. Nenhuma. Então, quando o Helm está falando a respeito desses meios para o fim, é sobre isso que ele está falando. Tá? Então, olha só. Deus poderia imediatamente glorificá-las. Mas, de acordo com as Escrituras, ele não escolheu fazer assim. Em vez disso, ele usa os meios. Ele leva até nós as boas novas da salvação e chama a nossa atenção. Como ele faz isso? Presumivelmente, ele poderia comunicar o Evangelho imediatamente às mentes das pessoas por um sonho ou sussurro. Mas, na verdade, ele faz isso pela dupla agência da palavra e do Espírito. Meu irmão, se Deus quisesse salvar, pensa nisso. Se Deus quisesse salvar pessoas sem a pregação do Evangelho, ele faria. Pare para pensar a respeito, por favor.
Pare para raciocinar que se Deus quisesse salvar qualquer pessoa sem a pregação do Evangelho, que impedimento Deus teria? Me explica. Fala para mim. O que o Todo-Poderoso precisaria usar a agência humana para a realização desse propósito tão sublime, tão sobrenatural, que é a salvação de uma pessoa que está morta em delitos e pecados, que está longe dele, que está vivendo nas trevas, que está no poder de Satanás? O que Deus precisaria da agência humana para que isso acontecesse? Nada. Ele poderia descer do céu e aparecer para todos os eleitos. Falar, eu sou Deus, eu vim te salvar, você está perdido. Ele poderia fazer isso. Mas ele não escolheu fazer assim. Ele não decidiu fazer assim. Ele decidiu usar a nossa responsabilidade como criaturas e como filhos de Deus para comunicar o Evangelho às pessoas. E é óbvio, nós vamos ver que os resultados dessa pregação pertencem a Deus. Eu e você não temos poder algum para converter ninguém. Ninguém. A gente mal consegue mudar a gente mesmo em muitas coisas. Como é que eu e você teremos poder para mudar alguém? Não temos poder para mudar nada em ninguém. Ainda mais a circunstância espiritual da pessoa. Nós não temos. Não temos poder nem para nos transformar e nem para transformar o nosso próximo. É só a palavra e o Espírito que fazem isso de maneira soberana, de maneira poderosa. Só que nos meios que Deus utiliza, Ele utiliza a nossa responsabilidade em pregar o Evangelho para as pessoas. Então, de maneira que a nossa responsabilidade faz parte do plano de Deus para que Ele salve pessoas. É simples. Ah, pastor, mas aí a gente começa, e se, né? E se minha mãe fosse homem, eu não estava aqui. A ideia é, nós não podemos conjecturar fora da Escritura. Às vezes o e se torna mais um subterfúgio, uma desculpinha que a gente tem, mas e se eu não falar, o pessoal vai ser salvo de qualquer jeito, porque a palavra diz que Deus usa até pedras, né? Mas se você for mais desobediente que pedras, né? A gente não usa, mas você parece uma porta, você tem cabeça dura, a gente não usa essa expressão. Então, você quer ser o cabeça dura? Você quer ser o cabeça de pedra? Que Deus pode levantar pedras, pode fazer o que Ele quiser, irmãos. Só que Ele te deu e deu a minha responsabilidade de fazer isso. E se nós não fizermos, nós estaremos desobedecendo a sua voz. Ele vai deixar de salvar alguém? Nunca. Nunca. Mas exatamente pelo fato de que Ele utiliza a nossa agência, Ele vai fazer através de alguém. Ele vai fazer através de alguém. Isso eu tenho certeza. Se não for você lá na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento dos amigos, se não for você, Deus vai usar alguém. E aí, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, vai ser vergonhoso uma pessoa que você conhece há muito tempo ser alcançada pelo Evangelho. Aí vocês se conversam, aí a pessoa olha para você e fala, nossa, mas você também é crente? Ou você também é da igreja? Nossa, e você nunca me falou nada. E Deus tinha levantado você para falar para ela, você para pregar para ela, você para comunicar o Evangelho para ela. Mas Ele vai usar os meios dele. Ele nunca vai excluir a nossa responsabilidade, nunca vai excluir a nossa liberdade. Nunca. Ele vai agir concomitantemente, ele vai agir concorrendo com. Não uma concorrência negativa, mas é uma ocorrência junta, ocorrer junto. Essa é a ideia. Então, veja, meu querido irmão, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós não podemos descansar no fato de que as pessoas são eleitas, Deus vai salvá-las e acabou. Sabe aquele negócio que você fala, não, mas Deus vai salvar mesmo. Não é assim que nós pensamos a esse respeito. E o Helm vai trabalhar um pouquinho essa ideia, tá? Então ele continua lá.
As Escrituras têm várias maneiras diferentes de tornar isso evidente. Nos Evangelhos, há a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. A semente é a palavra. Os vários tipos de solo são diferentes tipos de coração. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica. Está lá em Mateus 13. Portanto, existe a semente semeada e existe o fruto de acordo com o tipo de solo. E isso representa o ouvir a palavra, compreendê-la e frutificar. Ninguém pode entender a palavra sem primeiro ter sido semeado. Aqui vai um segundo exemplo. Consideremos as palavras da grande comissão encontradas no Evangelho de Mateus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus ordena ou instrui os seus 11 discípulos a fazer discípulos. E como eles fariam isso? Ensinando-os, as pessoas de todas as nações, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O discipulado vem através daquilo que foi ensinado, e Cristo ordenou aos seus primeiros discípulos. Paulo usa uma linguagem parecida àquela de Cristo na parábola do semeador, quando ele descreve seu ministério, tanto em importância quanto em limitações, escrevendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que ele semeou a semente e seu companheiro pregador Apolo veio junto, e pelo que ele ensinou, regou o que Paulo havia semeado. Mas quem deu o crescimento? Somente Deus, por seu Espírito, deu vida, entendimento, fé e obediência àqueles que se tornaram crentes em Corinto. Então perceba, irmãos, a Escritura está repleta de exemplos dessa agência humana e divina na salvação das pessoas, na pregação do Evangelho. Uma coisa não anula a outra. Não é porque foi Deus que escolheu, é Ele que vai dar o crescimento, é Ele que vai fazer o Evangelho ser plantado no coração e frutificar no coração das pessoas. Não é porque é Ele que vai fazer isso, que Ele vai excluir a nossa responsabilidade de fazer o que Ele ordenou que nós fizéssemos. Então, se Ele ordenou que nós temos que fazer discípulos, você não faz discípulo com uma conversinha. Ah, oi, tudo bem? Eu sou o André, tal, eu queria que você fosse meu discípulo. Ah, que bom, Deus abençoe. Não é assim. Fazer discípulos é uma continuidade. É algo que é recorrente. É isso. Eu preciso fazer discípulos, um discipulado, todo mundo espera que tenha um período de tempo. Então, veja, meu querido irmão, não vai apagar a nossa responsabilidade. Deus não vai fazer isso. Ele não vai excluir a nossa liberdade, a nossa responsabilidade para que os seus propósitos sejam alcançados. Nós descansamos no fato de que Deus elegeu pessoas em toda a eternidade. Nós descansamos no fato de que a nossa pregação nunca será vã, porque assim como ele disse para Elias lá atrás, separei 7.000 homens que não dobraram seu joelho. Ele também, na nossa época, separou pessoas para a salvação. Nós somos essas pessoas, em primeiro lugar. Só que quando ele nos separou para a salvação, ele também separou outros. Outros que nós nem sabemos, nem conhecemos, nem fazemos ideia. Mas quem vai alcançá-las? Somos nós com a pregação do Evangelho. Somos nós com a nossa responsabilidade de falar de Cristo, de mostrar o que verdadeiramente está acontecendo na nossa realidade. De dizer que Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Foi isso que nós falamos na última lição a respeito de evangelização. Deus chama pecadores ao arrependimento. Deus ordena que eles creiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador, que elas se reconheçam pecadoras. É isso que nós fomos chamados a fazer, e Deus vai alcançar pessoas, irmãos. Deus vai alcançar pessoas. Essa é uma certeza que nós temos. Certeza por causa da nossa pregação, certeza porque nós temos algum poder ou alguma condição de converter alguém, de fazer as pessoas entenderem no coração o Evangelho. Não. Certeza porque nós temos a convicção que é Deus que trabalha. Essa é a nossa certeza.
A nossa certeza é que aquilo que está sendo semeado por nós está sendo semeado para que Deus faça a sua obra. Então, assim como pegue essa imagem do semeador. O semeador, ele arruma o campo e semeia. É o semeador que faz a semente morrer, nascer, crescer? Não. Ele semeia. Ele vai lá e lança a semente. Ele lança a semente. Ele lança. Como é que ele sabe que vai ter uma colheita depois de tanto tempo? Ele não sabe, irmãos. Ele confia que vai ter. Ele não sabe. Ele confia que vai ter. Nós também, irmãos. Nós podemos confiar que Deus fará a colheita. Nós podemos confiar que semeando a semente do Evangelho, pessoas vão se voltar para Ele. Pessoas vão ser salvas. Por quê? Porque o plano é dele, a obra é dele. Mas ele, na sua sabedoria infinita, decidiu usar os meios para que isso acontecesse. Quem são os meios? Nós. Nós somos os meios. Nós somos os intermediários entre a salvação das pessoas e o Deus que as alcança, nesse sentido. Porque ele vai alcançá-las através da pregação do Evangelho. É isso que o Helm está tentando trabalhar. Vamos voltar para o texto. Similarmente, outras coisas que Paulo escreveu ecoam o ensino de Jesus da grande comissão. Por exemplo, em Romanos 10, Paulo discute a relação entre o chamado em Cristo, crer nele e pregar a necessidade de invocar o Salvador. Então foi o texto que nós lemos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então perceba aqui a cadeia que o apóstolo Paulo estabelece. As perguntas de Paulo são retóricas. Se não há fé, não há invocação. Se não há ouvir, não há crer. Se não há pregação, não há ouvir. Se não há envio, não há pregação. Então, o que o Helm está querendo dizer? Olha, se eu vou lá e quebro um elo dessa corrente, nós, na verdade, deixamos de fazer aquilo que deveríamos ter feito. Nós precisamos pregar o Evangelho para que as pessoas invoquem o Salvador, para que elas conheçam e invoquem. Mas como que elas vão conhecer se nós não pregarmos? E como nós vamos pregar se nós não formos até elas pregar? Veja, meus irmãos, nossa teologia da evangelização, eu já mencionei isso na semana passada, e na outra, na última lição, quer dizer, na semana passada, mas nossa teologia da evangelização não é a teologia de que os eleitos virão à igreja. Interessante, né? Eles se tornarão parte da igreja, mas é a igreja que vai até os perdidos. É assim, uma exceção ou outra na vida, que alguém está passando na frente da igreja, olha e fala, nossa, eu acho que eu vou entrar nessa igreja aí. Ouve a mensagem do Evangelho, se converte e fica. É uma exceção ou outra. A grande maioria das pessoas creem porque pessoas foram até elas pregar o Evangelho. Ou pessoas que são crentes do convívio dela pregavam o Evangelho para ela. É uma parte ínfima de pessoas que adentraram as igrejas ou que foram chamadas por circunstâncias assim extraordinárias, vamos dizer assim. O meio ordinário, comum, o meio estabelecido por Deus, é dos crentes irem até os perdidos. Eles vão até lá para pregar o Evangelho. Essa é a ordenança de Deus. Nós não ficamos aqui na nossa igreja como um bunker, né? como se fosse aqui o nosso QG. A gente está aqui, o quartel-general da igreja, e a gente está adorando a Deus, e aí passa alguém na frente e fala, ô irmão, você quer adorar a Deus também? Vem para cá. Não é assim que funciona. Vem fazer parte do nosso time. Não, não é assim. Deus nos chamou para ser sal e luz lá. É no seu trabalho, é na sua família, é no seu hall de amigos, é em todos os lugares. É ali, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver em você quem? Cristo.
você está sendo transformado à imagem de Jesus. Elas vão ver Jesus em você. E aí você vai, com a mensagem do Evangelho, apresentar Jesus para elas. Aí elas, pelo poder de Deus, pela agência da palavra e do Espírito, como o Helmut disse, elas vão ser despertadas. Nem elas vão entender, mas elas vão começar a ser despertadas. Eu vejo relatos, testemunhos de conversão de pessoas que estavam literalmente perdidas, assim, sabe? Perdidas, super perdidas, né? E como alguns artistas, né, que são envolvidos com muita droga, muita coisa errada, né? E aí, então, você percebe eles falando que nem eles sabem, mas começa um incômodo na vida da pessoa. Um incômodo muito grande, assim, sabe? De o que eles estão fazendo está errado. Mas porque eles já ouviram a mensagem do Evangelho. Porque o Espírito já está trabalhando no coração deles. O Espírito está esmagando o pecado no coração deles. E não tem jeito, eles vão se arrepender e vão crer, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. Se eles são de Deus, isso vai acontecer na vida deles. Por exemplo, uma pessoa que eu lembro agora, assim, aquele Rodolfo, que era cantor de uma banda de rock. Aquele homem é de Deus, aquele homem se converteu. O Evangelho o alcançou. Ah, mas ele era um perdidaço. Ele era um perdidaço até que alguém foi lá e falou do Evangelho para ele. Ele não entrou em nenhuma igreja para tocar, irmãos. Aí ele lá dentro ele ouviu a mensagem do Evangelho. Não, alguém foi lá e pregou o Evangelho para ele. Então, a ideia é, Deus nos chamou para fazer isso, para pregar o Evangelho, para falar dele, para testemunhar. E ele vai fazer a obra dele. E ele vai salvar quem ele quer. A obra é dele. Ele vai salvar no tempo que ele quer. Às vezes a gente pode ficar triste porque fala muito tempo ou fala com pessoas que a gente imagina que já deveriam ter se convertido. Que a gente imagina que já deveria ter entregue sua vida a Jesus, né? Mas não se esqueça que é o Espírito que faz a obra no coração. E você e eu temos a responsabilidade de sempre pregar o Evangelho, de sempre testemunhar o Evangelho. E é Ele que fará a sua obra. Nós vamos continuar intercedendo por essa pessoa, orando pela conversão dela. Nós vamos continuar colocando a vida dela no altar de Deus através das orações. Vamos, com certeza absoluta. Ah, pastor, e se ela não se converter? É assim, o sangue daquela pessoa não vai recair sobre as nossas cabeças, irmão. Não vai. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, um pouco antes do que ele disse, ele estava afirmando que a incessante oração dele era para que os judeus fossem salvos. Ele, numa linguagem até, como é que eu posso dizer, de hipérbole, né, de exagero, ele até diz, olha, eu preferia ser anátema para que os judeus pudessem todos eles crer no Evangelho. Preferia eu ir para o inferno e ver os judeus todos sendo salvos, é isso que ele diz. Mas ele fala, mas eles não creem em Cristo. Então eles estão perdidos. Só que eles precisam ouvir do Evangelho. Por isso que está lá em Romanos 10. Tanto gentios quanto judeus precisam ouvir do Evangelho. É assim que Deus os trará. É assim que Deus os transformará. Então, Deus usa os meios para atingir os seus fins soberanos. Todas essas passagens têm algo em comum. Elas revelam uma conexão preparada pela sabedoria de Deus entre comunicar o Evangelho através da pregação, semear, ensinar, chamar e regar, e crer, fé e chamado ao Senhor, conversão a Cristo em seus vários aspectos. Então, sob circunstâncias comuns, pregar e ensinar são os meios indispensáveis do Senhor trazer homens e mulheres à fé em Cristo. É necessário mais do que pregar, óbvio. O próprio Deus deve preparar o coração e somente por seu Espírito pode dar o crescimento. Mas ele faz isso ordinariamente pela palavra proclamada pelos ministros do Evangelho. Eleição. Existe uma passagem na Bíblia que, acima de todas, claramente estabelece o escopo desta interação entre os meios e os fins, da eleição por um lado à glorificação do outro. Em Romanos 8, Paulo ensina que o propósito último para o seu povo é a conformidade à imagem do seu filho. Como vamos compreender isso? Abra lá sua Bíblia, então, irmãos, em Romanos capítulo 8.
nós temos algumas vezes nos voltado para esse texto, né, que fala a respeito da obra de Deus na vida das pessoas. Eu vou projetar aqui também o texto em Romanos 8. E aí, eu mencionei aqui o versículo 28 e o 29, né? Então, eu mencionei, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Alguém lê para nós o 29, por favor? Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Obrigado. Então você percebe, olha só. Então, a esses que de antemão, ou seja, desde toda a eternidade, Deus conheceu, o verbo conhecer aqui paralelo ao verbo amar, né? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, a predestinação tem por objetivo principal, irmãos, fazer com que nós sejamos parecidos com Cristo, para que nós sejamos como Ele, com o propósito a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. E nós todos somos irmãos que estamos caminhando com o fim de sermos parecidos com ele. E aí, então, no 30, o apóstolo Paulo diz, alguém leia, por favor, o 30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Isso, muito obrigado. Então, olha só o que o Ramo vai dizer. Como que nós vamos compreender, então, esse propósito? A resposta de Paulo é, primeiro, levar o leitor de volta àqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estes, ele diz, são conhecidos de antemão por Deus. Isto é, ele conhece quem são antes destes indivíduos nascerem, pois ele os escolheu. E ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Cristo Jesus. E o que essa predestinação envolve? Aí o 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Em poucas palavras, o apóstolo Paulo leva o leitor de eternidade a eternidade. Ou seja, ele leva da eternidade passada à eternidade futura, vamos dizer assim. Para enfatizar a certeza e completude do processo, Paulo usa o tempo passado, como se todos os santos já estivessem desfrutando da glorificação. Olha que coisa interessante. O plano de Deus é tão certo, tão evidente, que ele usa o verbo no passado. Ele não diz assim, ao que predestinou, vai chamar, talvez chame, aí quem sabe ele glorifique. Não é isso que ele faz. Ele dá todos os verbos no passado. Por quê? O plano de salvação é certo. Se Deus salvou alguém, essa pessoa será salva e permanecerá salva eternamente. É claro que os meios de verificação disso também são os meios da responsabilidade e liberdade que a pessoa tem. Se ela diz que é salva, ela diz que foi eleita, ela diz que Deus a ama, mas vive igual um ímpio, isso não é verdade na vida dela. Não é. Não tem como. Então, veja, são os meios e os fins juntos, tá? Então o Helm continua. Mas, para os nossos propósitos, são as duas palavras mais críticas e importantes, chamado e justificado, que precisam ser destacadas. Elas sublinham a necessidade de os eleitos serem tirados das trevas espirituais pelo Espírito, o novo nascimento, e a necessidade de sua mudança de status, enquanto seus pecados são perdoados e a justiça de Cristo é imputadas a eles. Quando essas mudanças, regeneração e justificação ocorrem? A resposta é durante a vida terrena dos homens e mulheres. Por quais meios? Pela comunicação e apresentação do Evangelho através da pregação e ensino. Além disso, estas mudanças ocorrem pela ação soberana do Espírito, do Santo Espírito de Deus,
que abre os olhos do entendimento, renova a vontade, concede o arrependimento e a fé que justifica e capacita o crescimento das virtudes cristãs, ou seja, a santificação. Percebeu como o plano de Deus é completo? O fim e os meios. Então, se ele predestinou, ele vai chamar, vai justificar e vai glorificar. É isso que ele vai fazer. O chamado e a justificação, que é o que Helmut está querendo enfatizar, ou seja, a pregação do evangelho para o chamado e o arrependimento e fé que a pessoa tem para ser justificada diante de Deus, ou seja, a justiça de Cristo ser imputada na sua vida, devem acontecer aqui e agora. Devem acontecer enquanto elas estão vivas aqui. E elas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus e também pela nossa agência, pela nossa responsabilidade, pela nossa liberdade de pregar o Evangelho, de chamar as pessoas ao arrependimento, à fé. E aí elas serão justificadas quando elas crerem. É isso que Helmut está dizendo. Então, a doutrina da predestinação e da eleição e a doutrina da evangelização andam juntas o tempo todo. Como ele disse, elas são amigas, não são inimigas. Elas não estão uma contra a outra, muito pelo contrário. Elas se completam. É exatamente porque Deus predestinou pessoas e as elegeu que nós precisamos pregar o evangelho para que elas creiam. É exatamente por causa disso. Se Deus, meu irmão, pense nisso. Se Deus não tivesse elegido ninguém na eternidade, a nossa pregação seria a pregação mais triste da história. Porque nós não teríamos certeza de ninguém se converter. Certeza alguma. Se nós não tivéssemos certeza que Deus elegeu pessoas, nós nem teríamos condição de pregar o Evangelho. Nem teríamos. É exatamente porque Deus elegeu pessoas e Ele predestinou pessoas para a salvação que nós devemos pregar o Evangelho. É exatamente por causa disso. Aí então o texto continua. A visão do outro lado. Portanto, a pregação é um meio ordinariamente indispensável para o chamado dos eleitos de Deus. De uma forma paralela, ouvir e fazer um esforço para entender a pregação do Evangelho é indispensável. Este não é um bom raciocínio. Ou sou eleito ou não sou. De qualquer forma, não há sentido em ouvir boas pregações. Pois se eu for eleito, Deus me levará para o céu de qualquer forma. E se eu não for, posso encontrar maneiras melhores de gastar meu tempo do que ir para a igreja. Jesus, por exemplo, enfatizou a importância de ouvir com cuidados. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus quis dizer? Que deveríamos ouvir intencionalmente, com desejo de ganhar entendimento. Após a sua ressurreição, Jesus gastou tempo abrindo a mente de seus discípulos para entender as Escrituras. Se estivermos confusos e perplexos, deveríamos continuar buscando nas Escrituras, com todas as nossas forças, pois as Escrituras interpretam as Escrituras, e orar a Jesus por compreensão. Paulo reconta como os cristãos tessalonicenses chegaram à fé em Cristo. Tendo recebido vós a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então veja, irmãos, os eleitos não precisam do evangelho até o momento que eles creem. Ah, se eu já criei, então agora o evangelho, beleza. Deus fez a parte dele, agora é só ir para o céu. Não, irmãos. A palavra continua sendo o meio de nós continuarmos ouvindo o evangelho e tendo a nossa fé fortalecida, tendo a nossa fé forjada, tendo o nosso compromisso com Deus sempre evidente em nossa frente. Porque ainda os resquícios de pecado em nossas vidas nos levam para longe de Deus. Nos levam para a necessidade de não buscar a Deus. E é o Evangelho que nos retoma isso. Que pega os filhos de Deus, dá uma palmada neles e fala, olha, aqui como você está vivendo. Volta. Olha aqui o que você está fazendo. Não é isso. Tem que se arrepender, tem que crer. O arrependimento ele não é o único na nossa vida. A gente se arrependeu quando se converteu e agora está vivendo como crente. Não é assim. O arrependimento é a marca do cristão que persevera.
O arrependimento é a marca da perseverança. Olha, eu me arrependo todos os dias dos meus pecados. Quem me faz arrepender dos meus pecados? O Evangelho. É a palavra. É o Espírito agindo no meu coração através da palavra. Então, a pessoa não é só quem está lá fora que precisa da palavra e do Espírito. Nós precisamos da palavra e do Espírito o tempo todo. E aí o Helm termina, né? O raciocínio que diz se sou eleito ou não, de qualquer forma e sem sentido prestar atenção na palavra de Deus, repousa no mesmo erro daquele que pensa que a eleição eterna de Deus torna desnecessária a pregação. Nós separamos o fim da eleição, renovar a imagem de Cristo, se nós separarmos, na verdade, né, destes meios de comunicar o Evangelho através da pregação e outros meios ordenados por Deus, divide de fato o que Deus uniu. O que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, se nós dividirmos pregação do Evangelho e eleição, nós separamos duas coisas que Deus uniu. Deus tornou coisas inseparáveis. Eleição, ou seja, o fato de que, desde toda a eternidade, Ele já preparou pessoas para receberem a mensagem do Evangelho e crerem, e a nossa responsabilidade em pregar o Evangelho para que as pessoas creiam nele. Tá? Deus assim nos abençoe. Queridos irmãos, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode ser envolvendo qualquer tópico da lição que a gente teve hoje. Alguém tem alguma contribuição? João, pode falar. Na real, é só uma colocação mesmo. Nesse ponto que o senhor colocou, da questão de que, porque a eleição é verdadeira, a gente tem um descanso em Deus de que não é pela nossa pregação que Deus vai salvar a pessoa, mas, quer dizer, ele vai usar esse meio, né, mas não o método, não, né, assim, ele vai dar efetividade por causa da soberania dele, né, então... Sim. Não, pode falar. Por exemplo, né, a gente mencionou um pouquinho sobre o conteúdo do Evangelho a última vez que falou sobre isso, né? Então, existe um conteúdo essencial que jamais pode deixar de ser falado. Mas, às vezes, Deus usa os meios e métodos humanos, vamos dizer assim, e atinge os objetivos do mesmo jeito. Pensa, por exemplo, meus irmãos, no caso de Jonas, né? Jonas foi pregar para Nínive e ele não queria que as pessoas fossem salvas. Olha que coisa interessante, né? E ele pregou uma pregação que talvez não salvaria ninguém humanamente falando, né? 40 dias e Nínive será subvertido. Foi isso que ele fez. Então, alguns estudiosos creem que Nínive já tinha algum conhecimento das Escrituras ou de quem era o Deus de Israel para que, na pregação de Jonas, ele pregando desse jeito, as pessoas tenham se convertido. Porque a pregação de Jonas foi uma pregação assim, feita daquele jeito. Ele não queria pregar o Evangelho, né, com arrependimento, com fé, Deus de Israel, não. 40 dias e Nínive será subvertida. Então, Deus usa essa pregação de Jonas para salvar Nínive, para salvar para nós aquela geração em Nínive, naquela época. Então, de fato, meus irmãos, Deus usa os meios que podem ser até esses meios humanamente, aos nossos olhos, controversos, né? Não vou usar a palavra errado, vou usar a palavra controverso. Talvez se eu e você pregássemos, não pregaríamos daquela forma, mas foi daquela forma que Deus alcançou alguém. Então, nós temos um núcleo, né, de verdades do Evangelho que precisam ser proclamadas. Como nós vamos proclamar e como nós proclamamos é da própria agência de Deus usar essas verdades para alcançar as pessoas, né? Então, às vezes nós temos alguém que ouviu do Evangelho a sua infância toda. Quando essa pessoa chega na juventude, chega numa idade mais velha, aquela semente lá, ela não foi levada. Aquelas coisas ficaram lá dentro. E ela pode lembrar-se daquilo, ela pode lembrar do testemunho que ela recebeu e crer. Então,
de fato, é uma ação soberana de Deus e Ele coloca nas nossas mãos a semeadura mesmo. Então, como diz o apóstolo Paulo, há tempo e fora de tempo, né? Nós precisamos estar preocupados com isso em todos os momentos, porque é essa semeadura que, como a semente do Evangelho, vai fazer com que as pessoas sejam trabalhadas pelo Espírito e pela palavra para serem atraídas a Deus. E tem uma coisa também, que se essas pessoas, né, ouvirem a palavra de Deus através de nós fazendo a nossa parte, e mesmo assim elas não crerem, isso também serve como mais condenação para essas pessoas, não é isso? Sim, sim. A gente pega os exemplos que o Senhor Jesus diz a respeito, por exemplo, de Cafarnaum e Betsaida, né? Ele diz o texto explicitamente que, olha, se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os sinais que foram feitos aqui, há muito eles teriam se arrependido e tudo mais. O que o Senhor Jesus quer dizer, né? Que de alguma forma sobrenatural, quanto mais exposição nós temos à palavra, aos evangelhos, quanto mais exposição nós temos às verdades de Deus, mais nós nos tornamos responsáveis por elas, né? Então, por exemplo, eu que cresci na igreja e ouvi quantos sermões na minha vida, quantas aulas de escola dominical na minha vida eu participei, quantas vezes deveria ter lido a palavra. Se eu cometo algum pecado, eu sou muito mais responsável diante de Deus do que alguém que se converteu ontem. Muito mais. A ideia é essa. A exposição à Escritura traz sempre responsabilidade. Isso vai ser parte da mensagem dessa noite lá em Amós. A exposição da Escritura, ela sempre traz mais responsabilidade. Então, quanto mais nós formos expostos e as pessoas forem expostas à palavra, menos elas terão desculpas para poder dizer que não sabiam ou não conheciam daquilo que Deus está exigindo como fé e arrependimento, né, vamos dizer assim. Mas alguém, meus queridos irmãos, gostaria de nos auxiliar ou fazer alguma pergunta ou alguma colocação? O irmão Roberto colocou ali umas coisas nos comentários. Você vai digitar, Roberto? Ou vai falar? Não? Tá digitando? Tá. Dá para me ouvir? Sim. Dá para ouvir? Sim. Então, na verdade, tem duas coisas. Uma é a questão da relação da eleição com a eternidade e nós sermos do tempo. Eu vou ler ali o que eu escrevi. A eleição é dada na eternidade. Nós, embora tenhamos o coração voltado para a eternidade, somos do tempo. O decreto na eternidade é mistério para nós, exceto quanto àquilo que foi revelado. Mas em sendo do tempo e não tendo domínio da eternidade, nós participamos dos meios divinos do decreto. Exato. Essa é uma das belezas e confortos daquilo que chamamos de doutrinas da graça, que inclui a eleição, ao menos em 3 aspectos. Deus tem o controle sobre tudo, nós participamos de seus propósitos e os resultados dependem dele e não de nós. E isso é extremo conforto porque tudo é dele. Então, se não depende da gente, se dependesse, a gente estava ferrado. Exato, né? É o que o John MacArthur diz, né? Ele diz assim, olha, se você pudesse perder sua salvação, com certeza você perderia. Então, não tem jeito. E tem no finalzinho, quando eu estava falando sobre a questão de ser falha nossa a gente não pregar, eu escrevi o seguinte: um outro aspecto interessante é que não pregar ou não evangelizar é reter um bem, é não fazer o bem, é uma forma de egoísmo. E isso é estar em falta, é pecado. Como Paulo, devemos dizer: eu lhes dou aquilo que também recebi. Exato, veja, olha só, é falta de amor pelas pessoas não pregar o Evangelho. Exatamente. E Deus nos ensina a amar as pessoas, o próximo. Ame seu próximo. E o que você vai
fazer para amá-lo, além das suas atitudes, além do seu compromisso, além de tratá-lo bem? Você vai pregar o evangelho para ele, meu irmão. Você vai pregar o evangelho para ele. Isso é em todas as esferas. Às vezes, queridos, é com tristeza que a gente vê que pais, por exemplo, não pregam o evangelho para os seus filhos. Uma tristeza. Os nossos filhos precisam ouvir o evangelho. Eles crescem dentro da estrutura do pacto, que faz com que eles tenham muito mais privilégios do que qualquer outra pessoa que não foi exposto ao evangelho desde criança. E nós não pregamos o evangelho para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ouvir o evangelho. Os nossos irmãos de sangue, os nossos irmãos, os nossos parentes próximos precisam ouvir o evangelho. Os nossos pais, às vezes, precisam ouvir o evangelho. Todos precisam do evangelho. E é a atitude de amor nossa pregar o evangelho. Óbvio que, como Deus vai fazer isso através da nossa vida, muda de circunstância para circunstância. Mas não podemos perder de vista a necessidade da pregação do evangelho em todas as esferas da nossa vida. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos halls de amigos. Halls, né? Halls ou halls? Acho que é halls, né? Isso que é pior, deve ser. Alguém me corrige aí. Não, que veio importado do hall em inglês, né? E a gente a portuguesa tudo, né? E aí, então, a ideia é, meus queridos irmãos, a gente precisa pregar o evangelho em todas as esferas da nossa existência, em todas elas. Não tem como escapar dessa responsabilidade. Aí é Deus que vai pegar a semente e vai, pela palavra, pelo Espírito, pelo seu poder, no tempo dele, vai fazer essa semente morrer e frutificar. É ele que vai fazer isso. E nós descansamos nisso. Nós descansamos nisso. Então, foi muito bem que o Roberto colocou. Nós temos a certeza que fazemos parte do plano de Deus para alcançar pessoas, porque nós a amamos e queremos vê-las bem. Você não vê bem as pessoas simplesmente por fazer o bem para elas materialmente falando, ou emocionalmente falando quando você é apoio para elas. Mas você faz o bem para elas quando você as apresenta o Evangelho. O Evangelho da graça, o Evangelho da misericórdia, mas o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da fé, é o mesmo Evangelho. Então, nunca ele deve deixar de ser apresentado nas nossas relações, nas nossas interações, né? Porque é Deus que fará a obra. Ele, como nós mencionamos, ele fará tanto a obra de conversão, que é chamar pessoas à fé, quanto fará a obra de santificação através do próprio Evangelho. Então, se nos nossos relacionamentos interpessoais nós temos tido dificuldades, é o Evangelho que vai consertá-los, irmãos. É o Evangelho que vai moldar as nossas vidas, os nossos corações. Deus vai, com a palavra e com o Espírito, esmagar o nosso pecado. Ele vai pisar dos nossos ídolos. É isso que ele prometeu fazer. Vai ser doloroso, vai ser difícil, vai ser com perdão, vai ser com arrependimento, vai ser com dificuldade. Claro que vai ser. Mas vai ser glorioso. Vai ser o propósito. Sermos a imagem do seu Filho. Começa na conversão, mas só vai terminar na eternidade, irmãos. Aqui não termina. Só vai terminar na eternidade. E é o Evangelho, é a palavra que vai aparando essas arestas. Uns têm arestas maiores do que outras, mas é o Evangelho que vai aparando essas arestas, não tem jeito. Amor, foi a mãe de... Eu não tenho certeza se foi de Lutero, que pregou a vida inteira para ele e morreu sem saber que ele se converteu depois e se tornou quem se tornou. Eu não lembro direito quem era a pessoa, mas a gente já estudou sobre isso. Quem tem histórico de a mãe ter pregado e a pessoa se converteu depois foi Agostinho, né? Agostinho de Hipona foi esse que a sua mãe morreu. Eu não sei se foi depois, eu acho que foi no fim da vida dela. Aí no fim da vida dela, isso, exatamente. A minha lembrança era que no fim da vida dela. O que eu vi numa
pregação, inclusive, eu não sei se é esse caso do Agostinho, eu não lembro o nome, mas parece que tinha sido de uma mãe que pregou a vida toda, morreu e não viu, não ficou sabendo da conversão do filho, o que o filho se tornou. Mas talvez pode até ser esse mesmo caso, mas no sentido de que ela talvez não viu tudo que ele fez, né? Alguma coisa É, o que ele assim. se tornou, porque na verdade Agostinho relata muito nas suas confissões que a sua mãe era muito piedosa, sempre orava por ele e tudo mais, e ele desprezava o evangelho, né? Ele era alguém que andou erroneamente durante um período da sua vida, mas depois ele entendeu o evangelho, foi alcançado e se tornou então o grande Agostinho, frequentando as pregações de Ambrósio de Milão. Olha só, o grande Agostinho frequentava as pregações de Ambrósio de Milão, que era outro excepcional pregador da época, e ele se converteu. Então, eu já É ouvi isso, só mostrar que tudo acontece no tempo de Deus e não no nosso, Exato, né? Muitas vezes a exato. gente vai estar pregando, orando e parece que nada muda, nada acontece e é aquilo, nós não sabemos os planos de Deus e pode ser que Deus está nos usando para num determinado momento acontecer, né? Alcançar, sim. Então, e pode ser que a gente não veja. Pode, pode ser sim. E aí a gente só vai se encontrar na glória. Então, eu acho que eu já ouvi gente falando sobre Agostinho, sobre a mãe dele, a Mônica, como se ela não tivesse visto a conversão dele. Só que eu li a respeito recentemente e assim, não é muito preciso, mas o que me pareceu é que ele se converteu no finzinho da vida dela. Então, de qualquer forma, o que ela viu da conversão dele, lógico, ela ficou feliz de ter visto a conversão, mas não viu tudo aquilo que se tornou. Isso, exato. É isso mesmo. Mais alguém, irmãos, com alguma contribuição ou tem alguma pergunta? Não? João? João tem? Não, eu só quero fazer tipo um merchan, assim. A gente vai ter uns estudos sobre economia e finanças em março e abril, ou só abril, ainda vai ser divulgada a data. E com alguns irmãos e tal, vamos ajudar a entender como que a gente também pode guardar as nossas finanças para a glória de Deus e também para o apoio aos missionários, a causa da evangelização, etc. Então, confiram aí a programação da UNB. Cenas dos próximos capítulos, né? Tá. Queridos irmãos, graças a Deus por mais essa aula, graças a Deus por estarmos juntos. Muito feliz de podermos estudar um pouco a palavra. E hoje às 18 horas, então, infelizmente, por causa do decreto estadual e municipal, não podemos ter culto presencial, mas transmitiremos então o culto pelo nosso canal do Facebook. Acompanhem, compartilhem, porque nós continuaremos a nossa exposição no livro de Amós, tá bom? Vamos orar então nesse momento, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos. Presbítero Jefferson, faça uma oração para nós, por favor, nesse momento. Oremos, irmãos. Eterno Deus, Pai bendito, Pai querido, nós somos gratos, ó Deus, por mais esse momento onde nos debruçamos sobre a Tua santa e bendita palavra, onde tivemos aqui, Pai, a contribuição dos irmãos, do Teu servo aqui, ó Pai, responsável por esse rebanho, e onde entendemos e aprendemos mais de Ti. Pedimos que Tu continue nos abençoando, continue nos permitindo momentos como esse, para que a Tua glória seja revelada em nós e por nós, Pai. E que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra. Que possamos nós evangelizar, ó Deus, e aqueles dos quais que Tu já escolheu, Pai, sejam alcançados e se acheguem a Ti, assim como nós um dia fomos alcançados, Senhor Deus. Essa, Pai, é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado pela presença. Deus abençoe a vida de cada um.